Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD. E neste momento eu te convido a iniciarmos a nossa aula fazendo nossa oração. Vamos falar com Deus, fechando os nossos olhinhos. Querido Pai, mais uma aula se inicia e nós novamente, Senhor, estamos aqui para te agradecer pelas graças alcançadas, por cada semana que se passa e Tu estás conosco. Senhor, neste momento, entre em cada lar que ouve a Tua palavra, continue nos guardando e nos protegendo. Amém. Amém. Vamos então iniciar a nossa aula e nós continuamos a nossa história estudando sobre a vida de José. Vamos aí lembrar de algumas coisas. José era aquele menino sonhador. E em uma das histórias, nós estudamos lá atrás, José teve dois sonhos, né? Um sonho dos 12 feixes se curvando e ele estava no centro e os feixes se curvavam diante dele. No outro sonho, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de José. Bom, José contou o sonho aos seus irmãos, ao seu pai, porém eles não acreditavam e não entendiam bem o sonho de José. O tempo passou, os irmãos de José venderam José como escravo, o pai de José sofreu muito, porque eles falavam para o pai de José que José havia sido comido por um urso, uma fera selvagem, e o pai acreditava que ele tinha morrido. Bom, José foi vendido como escravo e eles levaram José para o Egito. Lá no Egito, José foi morar na casa de Potifar e ele foi ser empregado de Potifar. Houve então uma situação difícil porque a esposa de Potifar gostou muito de José e ela queria se deitar com José, queria beijar José. E José sabia que aquilo não era certo, pois ela era uma mulher casada. Então ele não aceitou. Ela mentiu para o seu esposo. José foi parar na prisão. Na prisão, José conheceu o copeiro e o padeiro. E eles tiveram sonhos. Contou os sonhos para José, que tinha o dom de interpretar os sonhos. E tudo aconteceu como José havia falado. Foi então que o copeiro voltou para o rei e quando o rei também teve um sonho, o copeiro se lembrou de José e então o rei mandou chamar José para interpretar o sonho do rei. Foi aí que José interpretou o sonho do rei e José então virou governador do Egito. Olha, crianças, aonde Deus colocou José. Bom, a nossa história passada, nós paramos naquela parte onde José já era governador do Egito e ele tinha interpretado o sonho do rei, que teriam 7 anos de fartura e 7 anos de ausência de comida no Egito. E já estávamos nos momentos dos últimos 7 anos, que eram 14 anos, 7 bons e 7 ruins. Nos últimos 7 anos, quem foi para o Egito atrás de mantimentos, atrás de trigo? Os irmãos de José. E José, ele era o governador, então ele ficava com a sua bela carruagem rodando pelo Egito. Eis que apareceram lá no Egito alguns homens. Logo, os empregados lá do Egito falaram: vocês têm que ir até o rei pedir autorização. Porque eles não eram da terra do Egito, eles eram de outras terras. Quando José viu os irmãos dele, José se lembrou de quê? Vamos voltar algumas páginas aqui. José se lembrou do sonho dele. Olha aqui os peixes se curvando. Olha o sol, a lua, as estrelas. Isso mesmo. José teve aquele relâmpago assim, porque José reconheceu os seus irmãos. E os seus irmãos se curvavam diante de José, porque agora José era uma
autoridade. Isso mesmo, José era autoridade no Egito. Bom, o tempo se passou e José pensou: são meus irmãos, será que eles mudaram? Os dias, os momentos que foram passando ali na cabeça de José, foi passando um filme. E José pensou: eu tenho que fazer algo. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 42:6. Vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor. Gênesis 42:6. Nos diz assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vamos lá para o 9. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. José pensou em algo que pudesse fazer com seus irmãos. Então ele pensou: vamos lá, vou acusar eles de ser espião, vou ver a reação deles. Versículo 10. Responderam-lhes: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimentos. 11. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, respondeu: nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então falou José: é como já vos disse, sois espião. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis, sem que primeiro venha o irmão mais novo. E agora? O que eles iam fazer? José falou que só iam sair de lá quando viesse o mais novo. Quem era o mais novo? Benjamim. Vamos lá, 16. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. José queria que um irmão fosse buscar o Benjamim e os outros ficassem lá. 17. E os meteu juntos em uma prisão por 3 dias. O que é 3 dias, né? José ficou mais de 2 anos. José sofreu tanto. Bom, na verdade, esses 3 dias que eles ficaram lá, José ficou pensando no que ia fazer com eles. José não queria vingança, porque José não tinha esse coração vingativo. José, ele queria saber se realmente os seus irmãos haviam mudado, ele queria saber se eles haviam se arrependido, né? Porque errar, todos nós cometemos erros, mas será que houve arrependimento por aquele erro, por aquele pecado que eles fizeram contra José? Vamos lá no 18. Ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereais para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhe Rubem: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vestes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete, e retirando-se deles, chorou. Bom, José já estava muito tempo no Egito, então José lá no Egito falava a língua do Egito. E eles, os irmãos de José, falavam a outra língua, falavam o hebraico. Então, eles achavam que José não estava entendendo. Então, eles conversavam entre eles, achando que José não estava entendendo. Mas, na verdade, José conhecia muito bem o idioma deles, o idioma do Egito. José falava fluentemente várias línguas, porque José, durante aquele tempo todo, ele estava sendo preparado.
Ou seja, uma das coisas que José aprendeu também foi vários idiomas. Nesse tempo que às vezes você é preparado, Deus quer te colocar numa posição bem alta e você é preparado. E olha, uma das maneiras que José foi preparado, até outros idiomas José aprendeu. Afinal de contas, agora ele era governador do Egito. Então, naquele momento, José chorou, porque ele começou a perceber ali que havia arrependimento por parte dos irmãos dele. E foi aí, então, que José manteve apenas um irmão, que foi Rubem, e permitiu que os outros irmãos, aqueles que não reconheciam, nem imaginavam quem era aquele homem, só achavam que aquele homem era um homem muito rude, eles achavam que aquele homem era um homem muito bravo. Eles estranharam quando aquele homem falou com eles que ele temia a Deus. E lembrando que lá no Egito, José também não era conhecido como José, ele tinha um outro nome. Então, lá no Egito, era um nome egípcio que Faraó tinha dado para José. E ele permitiu que os seus irmãos fossem, então, levar aqueles mantimentos. Pediu aos seus servos que colocassem vários sacos, muitos sacos, de farinha, de vários cereais, nas carroças dos seus irmãos. E os empregados foram colocando. Bom, colocaram os sacos e permitiu que os irmãos fossem, e apenas um irmão ficou. E ele falou: quando vocês forem, trouxerem o seu irmão mais novo, eu permito que o seu irmão mais velho saia. Porque aí eu vou saber que vocês não são espiões, que não querem tramar nada contra o nosso rei Faraó, contra a nossa nação. E lá foram os irmãos, sem saber o que fazer. Mas pagaram ali os empregados de José, né? Entregaram o dinheiro, mas José deu uma orientação aos seus empregados. Ele coloca 25, ó, ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhe restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e suprissem de comida para o caminho. E assim lhe foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. 27. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Quando eles foram abrir o saco no meio do caminho, porque a viagem era bem longa, né? Então tinha que alimentar os animais. Quando ele foi abrir aquele saco, que ele começou a pegar, achou ali vários dinheiros, vários dinheirinhos que eles tinham colocado lá, dado aos servos de José. Aí eles não entenderam. E agora? Ele vai falar que nós roubamos. Eles já tinham medo de José. Ele vai falar que nós fomos lá, roubamos mantimento, não pagamos pelo mantimento, vai mandar gente atrás da gente. 28, ó. Então disse aos irmãos: devolveram o dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhe o coração. E atemorizados, entreolhavam, dizendo: que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai, na terra de Canaã. Quando chegaram lá na terra de Canaã, lá onde Jacó estava, e lhe contaram tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões. Eles acharam que José tratou eles mal, tá vendo? Ainda queriam ser bem tratados. Disseram-lhe: somos homens honestos, não somos espiões, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe, e o mais novo hoje está com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem: o Senhor da terra, nisso conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome das vossas casas e partir. Travei-me o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vossos irmãos e negociareis na terra.
E aconteceu que, despejando eles o saco de cereal, eis que cada um tinha trouxinha de dinheiro. E tudo isso eles estavam contando para o seu pai Jacó. E Jacó não conseguia nem acreditar em tudo que os filhos tinham passado. 36. Disse-lhe Jacó, seu pai: tendes-me privado dos filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. Simeão tinha ficado no Egito preso. Ides levar a Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rubem disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazer e entregar, e eu restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Ou seja, crianças, Jacó não permitiu que Benjamim descesse até o Egito. Ele já não tinha José. Ele não aceitaria perder mais um filho. Rubem estava preso lá no Egito, mas eles tinham que libertar Rubem lá no Egito. Só que José não estava se vingando. José estava ali apenas vendo se havia mudança nos seus irmãos, como seria a atitude dos seus irmãos. E José também queria notícias do seu pai. Bom, a nossa aula hoje vai terminar por aqui, porque continua na próxima semana estudando sobre José no Egito. E a nossa história já está quase se findando, tá bom? Beijos! E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!